Olá, tudo bem? Durante esse ano de 2013, já ali próximo à eleição em 2022, que elegeu o presidente Lula, vocês têm visto muito comentário da população em relação às Forças Armadas. Há quem entende que as Forças Armadas cruzou os braços e entregou o Brasil para os políticos. Então, eu vou estar explicando para vocês, no tempo, o que é que já vem acontecendo há muito tempo. Em 1964, quando eles dizem que houve um golpe militar, não houve um golpe militar. O presidente da República, com receio, ficou lá no Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai, para poder passar para o Uruguai, com receio de uma prisão. Ele abandonou a presidência da República. O Congresso, a Câmara, declarou vago o cargo de presidente da República. E dias depois, não naquele momento, diante da balbúrdia pela qual o Brasil passava, a conturbação política, muitos atos terroristas naquela época, o Exército resolveu tomar a frente. E o primeiro general a ser nomeado presidente da República, ele foi nomeado na ocasião. Correto? Não houve assim um golpe, não houve luta armada. Por isso que eu não, na minha visão e na da maioria dos comentaristas políticos, não houve golpe de Estado. O Exército entrou com uma ideia provisória, tá, de entregar o governo 1 ou 2 anos depois, restabelecida a normalidade, ele entregar para o civil. Por quê? Porque esse primeiro general, Castelo Branco, ele era um general que ele já vinha despolitizando as Forças Armadas. Mais precisamente a casa dele, o Exército Brasileiro, e por extensão as outras, porque são um pouco menores, acabam sendo influenciadas, né, pelo Exército Brasileiro. Então, ele já estava num processo de despolitização. Por quê? Porque desde do golpe que derrubou o Império, Dom Pedro II, e se instalou a República, foi um golpe militar, foi um general, um marechal, na época, o primeiro, Teodoro da Fonseca. Enfim, desde aquela época, o Exército foi se politizando, de forma que quando chegou-se em meados de 1964, ele era o Partido Verde, não oficial, porém era um partido político. Então o Castelo Branco, ele entrou e ele declarou essa missão de despolitizar as Forças Armadas. Porém, veio a seguir o general Costa e Silva, que ficou 2 anos no poder e faleceu. Depois veio o Emílio Garrastazu Médici, que foi, segundo
comentam aí, entendem que foi o mais duro que criou os atos institucionais. Depois já veio o Geisel para essa tendência do primeiro lá, do Castelo Branco, de despolitizar. Depois veio o João Figueiredo, enfim. O que era para ficar 2 anos acabou ficando até 1985, acabou ficando 21 anos. Aí você vai dizer, isso foi bom para o Brasil ou foi ruim? Olha, se você analisar que o Brasil era a 8ª economia do mundo, era a 48ª economia do mundo. E quando os militares saíram, ela era a 8ª. E foi só durante os governos deles que se ouviu falar num tal milagre brasileiro. Então eu penso que foi bom. Embora alguns achem que não. Poxa, você sai da 48ª economia, você vem parar na 8ª, agora já deve estar lá na 15ª de novo, tá ok? Mas você não pode dizer que um negócio desse foi ruim. Mas o que aconteceu? Quando o último governo João Figueiredo, em 1985, saiu, em que o Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, mas ele faleceu, quem tomou posse foi o vice, foi o Sarney. Na verdade, já houve um monte de irregularidades, né, nessa posse aí. Porém, vamos deixar isso para uma outra ocasião. O que aconteceu com os civis, com os que pretendiam promulgar uma nova Constituição, que é essa que aí está? Eles chamaram os oficiais das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, principalmente o Exército, que, como eu já disse, ele está sempre um pouco à frente, e para os oficiais, tá ok? Para os oficiais, vocês sabem que uma força armada, Exército, Marinha, Aeronáutica ou as 27 polícias militares que há no Brasil, existe o quadro de oficiais, que vai de aspirante oficial, tenente, capitão, até chegar em coronel, no caso das polícias militares, e general, almirante, essas coisas na Marinha, e tenente brigadeiro na Aeronáutica, que são oficiais generais. As polícias militares param em coronel. Por que param em coronel? Porque, para quem não sabe, as polícias militares, elas são consideradas forças reservas, auxiliares do Exército, tá ok? Quem manda nas polícias militares, em questão de que armamento ela pode ter ou não, o treinamento, quais os limites dela, é o Exército. Agora, quem manda administrativamente são os governadores, que pagam os salários deles. Bom, mas o que foi feito na ocasião? Foi chamado os generais das forças armadas e foi oferecido a eles um salário nunca visto antes. Antes, militar ganhava muito mal. Mas na ocasião, em 1986, por aí 87, eles tiveram aumentos absurdos. É alguma coisa assim que chega em torno dos 500%. Só os oficiais. Entendam a manobra. Tá? Para quê? Para que ficassem quietinho dentro dos quartéis e não se metessem mais em política.
tá ok? Então, os oficiais das Forças Armadas foram chamados, tiveram aumentos de salário paulatino que se chegou a 500% em 5 anos, para que mantivessem a tropa doutrinada e dentro dos quartéis. Nunca mais pensassem em querer serem políticos, em dirigir um país. As Forças Armadas, vocês sabem, e as polícias militares que são comandadas por elas seguem o mesmo ditame. Existem os oficiais generais, oficiais superiores, oficiais intermediários, oficiais subalternos, que são os que saem da academia, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, já é um oficial intermediário, tá ok? O conjunto dos oficiais nas Forças Armadas, quer no Exército, na Marinha, na Aeronáutica ou nas polícias militares, os oficiais não ultrapassam a 10%. O grande maciço da tropa são as praças, que vai de soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento e subtenente. Esses são praças. Esses, em qualquer uma das instituições militares, eles são de 85% a 90% do efetivo de uma tropa. Só que quem ganha bem a partir do que eu já lhes falei são os oficiais. E quem é que manda? São os oficiais. Os oficiais que controlam a tropa. O regime militar, vocês sabem, ele é de hierarquia e disciplina, é um regime forte, que pode prender o sujeito, é uma mão de ferro. Então, resumindo, num efetivo militar, o que comanda eles são 10 a 12%, que são os oficiais. De 87% a 88% mais ou menos em qualquer uma das forças são as praças. Eles podiam acordar, né, que eles são maioria nossa. Então vejam bem, o que foi feito a partir de que saiu o governo militar? Foi dado altos salários, muitas vantagens. É por isso que você vê um militar não querer aposentar uma série de coisas, porque ele perde uma série de vantagens, tá ok? De forma que eles têm salário muito bons. E o exército, que saiu enxotado em 1985, praticamente, e voltou a ser criticado a partir dos que acham que deveria ter feito alguma coisa em 2022 aí, ou 2023. Eles saíram enxotados, quer dizer, os oficiais pararam para pensar e conseguiram atingir o objetivo de serem despolitizados. Eles ganham bem. Se entrar um regime de extrema direita, eles continuam ganhando bem. Se entrar um de extrema esquerda, eles continuam ganhando bem. Seja um regime de direita, de esquerda ou nas extremas, o exército é a menina dos olhos do político, do grupo político que tiver dominante. Você acha que eles vão querer se meter com política para ficar dentro dos quartéis aquartelados? Eles ganham muito bem. Ouça-se,
as praças de pré, que são 85, 87% do efetivo, não ganha bem. Mas há um regime muito forte a segurá-los, a contê-los. Entenderam? Então, por que Forças Armadas e por uma influência direta às polícias militares, as 27 polícias militares que há no Brasil, seus efetivos, eles não estão nem aí com quem venha a ser o comandante da nação. Eles prestarão continência para qualquer um. Eles, os oficiais, os outros são subalternos. De forma que tanto no Exército, Marinha ou Aeronáutica ou nas polícias militares, existe dois, o dos oficiais e a dos praças. Sendo que a dos oficiais domina de forma muito forte, com mão de ferro, com um regulamento disciplinar muito forte, muito rígido, dominam a grande maioria. Ok? Deus me livre que essa grande maioria do efetivo, que são as praças de pré, acordem no entender de alguns, né? Porque aí vira bagunça, né? Porque ninguém vai obedecer mais ninguém, não vai ter mais disciplina, enfim. Mas tá aí o porquê, tá? A resposta do porquê vocês sempre vão ver diante de qualquer situação as Forças Armadas cruzarem os braços. Porque para elas, seja qual for o regime, eles estarão numa boa. Um abraço, até a próxima.